está nos acompanhando pela live já viu que o viu. senador eleito Camilo Santana está chegando por aqui, então vamos começar com ele, né? Vamos, depois a gente volta a falar dessa questão do preço da gasolina que já ultrapassou em alguns postos aqui na capital e também no interior a marca dos R$5. Pois é, o convidado desta quinta-feira de entrevista é o senador eleito Camilo Santana, do PT, que já está conosco, como nós anunciamos. Vocês que estão acompanhando também pelas lives do YouTube, Facebook, Twitter, podem mandar também indagações pelo chat, também pelo 981543814. Vamos começar essa conversa. Bom dia, senador. Bom dia, Donato. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. De agradecer, de parabenizar, também cumprimentar a Carla, cumprimentar também a Jasmine. E parabenizar o senhor pela vitória. Obrigado, eu que agradeço, e cumprimentar também a Isabela, o Ciro, a direção aqui do Sistema Jangadeiro. E a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento ao povo cearense, ao povo de Fortaleza, do Ceará, pela oportunidade que me deram de um mandato de senador da República, e podem ficar certo que eu vou procurar honrar e cumprir a confiança do povo cearense com muita garra, com muita vontade, com muita energia nesses próximos anos, honrando aí a oportunidade que o povo cearense me deu. Então, a minha palavra de gratidão ao povo cearense. Eu já pergunto, o senhor vai participar da equipe de transição do governo da Isolda para o Elmano? Qual vai ser o seu papel? Não, a equipe, o próprio governador eleito Elmano vai montar a sua equipe de transição. Meu papel será, como senador, ajudar naquilo que for necessário. O Elmano tem toda a autonomia, toda a independência de construir o seu governo. Ele já tem conversado com a governadora Isolda. Provavelmente ele vai pedir. E aí, Camilo, o que é que você acha? Não é? Vai sempre ter isso. O que eu puder ajudar de informações de experiência que eu tive ao longo desses quase 8 anos, claro que estarei sempre à disposição. Mas, e não tenho dúvida, Donato, até também quero agradecer ao povo cearense a oportunidade que deram ao Elmano. E o Elmano é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, sei da sua história, sei do seu caráter, sei do seu compromisso. Não tenho dúvida que será um grande governador, filho de um agricultor, de uma professora de escola pública. Está muita vontade de fazer o trabalho continuar. O Ceará hoje é um estado reconhecido, desafios enormes, né? E também nessa luta do segundo turno agora, a importância. Você lembra que o nosso slogan, nossa campanha era Ceará 3 vezes mais forte, né? Então era Elmano, Camilo e Lula. Então, eu não tenho dúvida que agora a nossa missão, a nossa meta tem sido aí a eleição do Lula no segundo turno, até porque eu, como governador, sei o que foi ser governador sem ter o apoio de um presidente, sem ter apoio de uma ajuda de um governo federal. Então, a importância da eleição do Lula é exatamente, eu não tenho dúvida que o Estado vai ganhar muito com isso, pela relação que existe de proximidade, pelo alinhamento que existe político com o presidente Lula. Então, a nossa meta agora é garantir aí uma grande votação. O Lula já teve 66% dos votos praticamente no Ceará no primeiro turno. A nossa meta agora é ampliar essa votação para garantir o Ceará 3 vezes mais forte. Tenho dúvida que quem vai ganhar com isso é o povo do Ceará. O senhor assume a cadeira no Senado a partir do ano que vem, mas caso Lula vença as eleições, se vier um convite para assumir o ministério, o senhor estaria disposto a aceitá-lo? Olha, eu não gosto nada de antecipar, né? Primeiro, pela importância, acho que acima de tudo isso está o projeto do Brasil e do Ceará. Então, a eleição do Lula representa, para mim, significa trazer investimentos, trazer recursos, ser um interlocutor com o governo federal. Eu quero muito ter um papel como senador da República, quero passar por essa experiência, e até porque o povo do Ceará me deu essa oportunidade para representá-lo no Senado Federal. Claro que onde eu puder ajudar, qualquer missão, onde eu puder ajudar mais o Ceará e os cearenses, eu sempre estarei à disposição. Mas, repito, o importante agora é a gente eleger o Lula, garantir um bom governo para o Elmano, e a gente fazer muito trabalho. Eu estou com muita vontade, eu estou com toda a energia que Renovadas as energias. Renovadas as energias. Renovou o gás. Renovei o gás e muita vontade de trabalhar. Quero ser um senador presente, atuante, dialogando com os prefeitos, com os municípios, com as lideranças,
todos os setores, setor produtivo, setor sindical, enfim, para que a gente possa ajudar o Ceará, ajudar o Brasil. Carla. Senador, muito bom dia. O senhor comentou há pouco, né, a votação expressiva do presidenciável Lula. Tivemos aí o Elmano em primeiro turno, né, que ele até conversando aqui com a gente disse que também estava preparado para um segundo turno. Foi uma surpresa feliz. Mas no âmbito da formação ali de deputados estaduais, federais, nós tivemos votações expressivas de candidatos aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse desempenho? Isso faz parte, Carla, da democracia, né? A gente teve, da mesma forma que a gente teve a eleição. Bom, você pode analisar o ponto de vista do Ceará e o ponto de vista do Brasil, né? O Brasil, nós vivemos hoje num país meio polarizado, né, Nonato? Assim, Carla, um pouco, até mostrou o resultado das eleições do primeiro turno. Mas, eu repito, eu acredito que faz parte da democracia, faz parte das escolhas da população. O importante é se respeitar. Acho que quando você é eleito, você tem a responsabilidade de trabalhar pela sua população, trabalhar pelo seu Estado e respeitar as diferenças. Nós vivemos num país plural, democrático, e isso faz com que as pessoas tenham liberdade de expressão, mas com respeito. Né? Que a gente possa construir consenso para melhorar a vida do povo brasileiro e a vida do povo do Ceará. Então, tanto do ponto de vista, como eu falo aqui do Ceará, como eu falo do ponto de vista do país. Teve senadores, deputados federais eleitos, tanto ligados ao Bolsonaro como ligados ao Lula, ao presidente Lula e outros partidos, que precisam conviver e construir consenso para melhorar a vida do povo brasileiro e da mesma forma aqui do estado do Ceará. O senhor acredita que essa radicalização deve ficar mais acentuada nesse segundo turno? O que você já tem visto de campanha? A gente tem acompanhado, né, a forma como está sendo feita a campanha, né, muitas fake news, muitas informações mentirosas que tem colocado nas redes sociais, nos próprios programas eleitorais. Eu lamento, porque eu acho que a eleição ela é feita para você colocar propostas para a população, porque nós temos desafios enormes, né? O Brasil está com mais de 13% de desempregados, da população desempregada no Brasil. O Brasil hoje voltou ao mapa da fome. O Brasil, o poder aquisitivo da população diminuiu. Saiu agora a matéria ontem, 80% da população brasileira endividada. Então, é isso que nós estamos falando. De que forma vamos resolver fazer o Brasil superar esses desafios tão enormes para a população que está passando fome, que tá pobre, né? Então é isso que está em jogo, não é o eu sou o anti-A ou o anti-B. Está em jogo e são dois candidatos que o povo brasileiro já conhece, não são candidatos novos. Um já foi presidente e o outro é o atual presidente. É bom lembrar, eu me permito aqui dizer isso, Carlos e Nonato, que na época do presidente Lula, o Brasil tinha a menor taxa de desemprego das últimas décadas da história do Brasil. Era o pleno emprego. O presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome, deu oportunidade. Nós só tínhamos 3 institutos federais no Ceará, hoje nós temos mais de 30, interiorizou as universidades, deu oportunidade para os filhos de um trabalhador fazer um curso de medicina, de direito na universidade, criou o FIES, criou Minha Casa Minha Vida, criou o Bolsa Família, enfim. Então, é uma época que o Brasil era respeitado internacionalmente, dentro das questões ambientais. Foi uma época que o Brasil mais cresceu do ponto de vista da economia. Nós éramos a 6ª maior economia do mundo. Né? Então, e hoje nós vivemos um momento de inflação, de fome, de desemprego, né? de um país que não é respeitado lá fora pelo desmando desse atual governo. E é bom lembrar também a época da pandemia, Nonato. A pandemia onde o presidente desdenhou da população, demorou a comprar vacina, dizia que era uma gripezinha, quando quase 700 mil pessoas perderam suas vidas no Brasil. Então é disso que nós estamos falando, é comparar. Nós só temos 2 opções agora do segundo turno. É comparar, eu não tenho dúvida que o melhor para o Brasil, o melhor para o Ceará é o presidente Lula. O senhor está à frente da campanha do presidente Lula aqui no Ceará. O presidente Serra aqui teve uma votação expressiva, é bem verdade. Qual é a estratégia nesse segundo turno que está sendo levada em conta aqui no Ceará? O senhor acha que é possível converter votos dos cearenses no Lula? Não sendo a estratégia, nós fizemos um ato agora, segunda-feira, Nonato, convidando todas as lideranças, prefeitos, partidos que não apoiaram o Lula, no caso o PDT que aderiu, lideranças importantes do PSDB, como o próprio senador Tasso, que aderiu também ao presidente Lula, né? Presidente de partidos, nós tínhamos 15 presidentes de partidos que não estavam no primeiro turno juntos, representando os 184 municípios cearenses. O senador Cid liderou toda os prefeitos e deputados do PDT para estarem presentes. Então agora é agregar, nós queremos trazer, o Lula tirou 66% dos votos no Ceará,
O Ciro tirou quase 7%. Então, tentar trazer esses votos de quem votou no Ciro para o Lula, de quem votou na Simone para o Lula, e tentar convencer o eleitor que não foi às urnas. Aliás, é importante até lembrar que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Porque às vezes as pessoas têm dúvida, não votei no primeiro, não justifiquei, não posso votar. Não, pode sim votar no segundo turno sem nem justificar. Então, é garantir, uma das estratégias, Nonato, é garantir a presença do eleitor às urnas nesse segundo turno. Porque a abstenção já foi de 17% aqui no Ceará no primeiro turno, um pouco abaixo da média nacional, que foi 21%, mas sempre a abstenção no segundo turno é maior, porque não tem mais o candidato a deputado, não tem mais o candidato a senador, e aqui também não temos mais o candidato a governador, então é só presidente. Então, geralmente as pessoas, a abstenção é maior. Então, trabalhar para que a gente garanta transporte, garanta que as pessoas possam ir votar, estimular o voto, até a CERT está com uma campanha importante, estimulando as pessoas a votarem no segundo. Até porque, se você não vota, alguém vota por você. E é bom lembrar que o voto vai decidir o futuro dos próximos 4 anos do nosso país. Então, a importância é você, eleitor, que vai decidir, o futuro do nosso país. Então, a importância... E nós queremos aí uma meta, nós estabelecemos uma meta, Nonato. É sair de 66% para pelo menos 75% da votação do Lula agora no segundo turno. Então, estamos trabalhando. Hoje é dia 13, estamos mobilizando todos os municípios cearenses, vão ter atividades pró-Lula aqui no Ceará, para que a gente possa, os prefeitos envolvidos, as lideranças, os deputados, para que a gente possa garantir aí no convencimento, usando as redes sociais, levando as informações verdadeiras, para que a gente possa garantir a ampliação da votação do presidente Lula agora no segundo turno. Faz parte da agenda ele voltar ao Ceará nesse segundo turno? Então, eu acho que a meta do presidente Lula, como ainda é um período curto de eleição, ele está participando das eleições onde tem segundo turno para governador e também nos estados onde ele precisa ampliar a sua... Então, nós estamos tocando aqui no Ceará e achamos que não que seja importante a presença dele, mas acho que a gente assume a responsabilidade de comandar aqui o processo nesse período agora do segundo turno. O senhor disse que... Mas isso não quer dizer que não possa vir. Descartado, né? O senhor falou que rompimento PT e PDT é página virada. Cid já entrou com o senhor nesse segundo turno e Ciro, apesar do apoio nacional, não. É possível de uma reaproximação com o PDT no Ceará sem um acerto com Ciro Gomes? Olha, Nonato, eu sempre respeitei muito as instâncias partidárias, né? E o primeiro ato que eu tomei após esse primeiro turno foi conversar com o senador Cid, que eu considero a maior liderança do PDT no Ceará, ex-governador, atual senador, pessoa querida pelos prefeitos, deputados, para que ele liderasse esse processo. Eu acho que ele tem a capacidade de fazer essa discussão interna dentro do partido, convidar os deputados, ele se reuniu com parlamentares, se reuniu com prefeitos, e acho que dá tempo ao tempo. Eu acho que o PDT e o PT tem muito mais convergência do que divergência. E a eleição passou. Acho que nós precisamos pensar no Ceará, nas pessoas, no projeto que está em curso, né? Então o que eu defendo é uma reaproximação dos dois partidos, agora com foco no segundo turno, na eleição, repito, a importância, eu sei, repito, a população que está me ouvindo, eu sei o que significa ser um governador com o apoio de um presidente da República, né? Até porque, Nonato, 70% dos impostos pagos pelo povo brasileiro ficam com o governo federal. Então a força de um governo federal é muito grande junto a estados e municípios. Então nosso foco agora é a eleição do segundo turno e no segundo momento eu acho que é o diálogo entre o governador eleito, Elmano, com lideranças do PDT para haver essa reaproximação, para que a gente possa continuar o projeto aqui no Ceará. O senhor sempre bate nessa tecla da importância de um governo estar aliado à presidência. Em entrevista recente, seu comentário era de que a ausência de obras do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. Chegou a falar isso e citou o deputado Capitão Wagner como o nome que defendia que não viessem recursos para o Ceará. O Capitão Wagner reagiu, disse que o senhor confundiu os deputados nesse caso, citou o depósito de dinheiro por parte do governo federal para obras do Cinturão das Águas, a entrega das águas do Rio São Francisco, recursos para o anel viário. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Donato, a minha avaliação, eu coloco isso não como uma crítica pontual a A, B ou C ou D, até porque a população deu a resposta nas urnas. Eu coloco aqui que eu, como governador, senti na pele. Eu fiz vários pedidos oficialmente, está lá, pedindo uma audiência com o presidente, nunca foi recebido. Nem resposta eu recebi, Nonato. Você acha que isso é correto? Quando eu governei o Ceará,
Pode perguntar, eu recebi os 184 prefeitos do Ceará. O prefeito de oposição, como Roberto Pessoa, esteve no meu gabinete. Eu criei políticas públicas desse estado que todos os municípios receberam. Vamos lá, as areninhas, todos os municípios com critério. População até 20 mil, até 50 mil recebe 2, 3. Programa Mais Infância, Cartão Mais Infância, Carteira Popular, Vale Gás, o sinaliza que é asfalto para os municípios. Todos os municípios receberam. As creches, né? Escola de tempo integral. Então, eu acho que um estado, quando você vira um presidente ou um governador, você é presidente de todos os brasileiros. É respeitar a democracia. Olha, respeito o governador do Ceará, porque ele foi eleito. Eu fui eleito com 80% dos votos do povo cearense na minha reeleição. Então, como é que o presidente não recebe um governador, não discute uma prioridade para um estado? E me diga, eu pergunto, me diga uma obra nova do governo federal nesses 4 anos do Bolsonaro no Ceará. Não tem nenhuma. Ao contrário, ele acabou com Minha Casa Minha Vida. Falar negócio do anel viário, eu precisei pedir o anel viário. Hoje a concessão é do Ceará, porque eu tinha dificuldade com os órgãos federais de autorizar a obra do DENIT aqui no Ceará. Eu não estou colocando nada. Quando eu saí do governo, o FNDE devia ao Estado 44 milhões de reais para as obras das escolas. E eu precisava, quando a gente ia lá no Ministério, no governo federal, muitas vezes tinha que ir lá num deputado com esse tal do orçamento secreto, que é uma vergonha para esse país. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país. Porque para o Ministério ter dinheiro, tinha que ir lá num deputado, para o deputado autorizar para o dinheiro chegar lá no Ministério. Isso é uma vergonha, Nonato. Eu estou dizendo isso porque o candidato, o Capitão Wagner, faz parte desse projeto do Bolsonaro, que não teve nem coragem de assumir ele no primeiro turno, agora está assumindo. Então eu não faço política de criticar as pessoas, eu acredito num projeto. Um projeto que eu acredito que tem feito o Ceará avançar na educação. Agora mesmo, o presidente da República dizer que os nordestinos são analfabetos. Eu acho que o Nordeste devia dar nem um voto para o Bolsonaro só por esse comportamento dele. E é bom a gente responder, presidente, o Ceará, pode ser até um estado pobre, mas o Ceará hoje tem a melhor educação pública do país. Das 100 melhores escolas públicas do IDEB agora, 87 do Brasil são do cearense, melhor do que São Paulo, do que muitos estados do Sudeste. Então vim dizer que o nordestino é analfabeto. Ora, a grande maioria dos alunos que passam no ITA no Brasil são cearenses. Então isso é uma agressão. Uma maior autoridade no país não pode ter um comportamento desse tipo. Tem que ser um estadista, tem que ter uma relação institucional de respeito. Nós vivemos numa federação. Então é isso que nós estamos colocando. Como eu faço uma crítica, quando eu faço uma crítica, não é uma crítica pontual a A, B ou C. Eu faço a crítica ao projeto. Nós estamos de projetos diferentes, que eu acredito no projeto que nós estamos construindo no Ceará, que tem que ter correções? Tem que ter melhorias? Tem desafios enormes? Tem. E é para isso que nós queremos continuar. É por isso que o Elmano vai continuar o trabalho. E o que eu puder ajudar ao governador Elmano, eu estarei junto como senador da República. E não tenho dúvida que nós podemos ajudar muito mais o Elmano e ao Ceará e aos cearenses, tendo um presidente parceiro, tendo um presidente aliado, tendo um presidente que nós já conhecemos como é que foi as obras importantes do São Francisco, as obras importantes aqui do Ceará que receberam, barragens importantes, obras de infraestrutura, obras do Minha Casa Minha Vida, obras de universidades, que nós tivemos na época do período do presidente Lula. Então é isso que eu acredito. E pela relação pessoal que eu tenho com ele, não tenho dúvida que eu posso carregar muito mais recursos e investimentos importantes. Vamos lembrar da época do governador Tasso Gereissati, que tinha uma relação com o presidente Fernando Henrique. Quantas obras importantes o Ceará não teve por essa aproximação e por essa sintonia política que tinha. Então é isso que nós estamos falando. Então quando eu faço uma crítica, Nonato, não é pontual a A, B ou C. Eu faço uma crítica pontual ao projeto que o atual Capitão Wagner representa, que agora ele está assumindo. Que não teve coragem de assumir no primeiro turno, mas agora está assumindo, apoiando o candidato Bolsonaro aqui no Ceará. Carla Moura. Tem participação aqui de ouvinte, pergunta da Liberata. Parabenizar o senador Camilo e perguntar como é que vai se dar esse trabalho dele no Senado e quais as prioridades. Bom, o Senado Federal é a casa mais, vamos dizer assim, não digo democrática, mas equânime, vamos dizer assim, porque todos os estados têm 3 senadores. Diferente da Câmara Federal. Não, eu quero levar algumas bandeiras e pontos importantes que eu acho que são fundamentais para o Brasil. Primeiro, eu quero defender a escola de tempo integral em todos os níveis para o país. Para mim, essa é a maior política que um governo poderia fazer, era colocar todas as escolas de ensino médio, ensino fundamental, no Brasil, de tempo integral. Claro que isso precisa de um planejamento. Isso a médio e longo prazo,
Porque isso é dar oportunidade para essa meninada, para a juventude, e é uma forma também de proteção, Nonato. A gente fala tanto em violência no Brasil, mas imagine esse modelo que acontece em vários países do mundo, onde a criança, o jovem, passa o dia na escola, faz suas refeições, pratica um esporte, faz um curso de informática, como nós fizemos aqui no Ceará. Hoje, 60% das escolas de ensino médio já são de tempo integral no Ceará. O Elmano tem um compromisso de chegar a 100% até os próximos 4 anos. Então, essa é uma das bandeiras que eu quero levar como experiência, como governador. A outra é a área da segurança pública, né? Que eu acho que é um desafio enorme. Não há como resolver o problema da segurança pública sem uma ação nacional, coordenada, integrada, de inteligência, de estratégia, acho que o governo federal tem que convocar todos os governadores, todos os secretários de segurança pública do Brasil, integrar as inteligências, porque o problema da violência no Brasil, Nonato, se chama uma coisa chamada tráfico de drogas. O Brasil não é produtor de droga pesada. As drogas entram pelas fronteiras brasileiras e está lá na Constituição. Eu venho dizendo isso há 8 anos, desde quando assumiu o governo. O governo federal precisa assumir o seu papel, porque a responsabilidade na Constituição de proteger as fronteiras brasileiras e combater o tráfico de drogas é do governo federal. O governo federal pode fazer isso sozinho? Não. Então convoca os estados. Vamos fazer uma ação integrada, nacional, né, para poder combater isso. Esse é um desafio enorme. Aí ficam os estados, cada um. Porque eu desafio um estado que investiu mais do que o Ceará. Contratei 15 mil homens da Polícia Militar e Polícia Civil da Segurança Pública. Estamos entregando agora o maior centro integrado de inteligência e segurança pública do país, aqui em frente à base aérea. Implantei 68 bases do raio no interior, sistema de vídeo monitoramento, investimento de inteligência, enfim, helicóptero, o que há de melhor, de armamento, mas é preciso uma ação integrada nacional, porque um cara lá do Rio de Janeiro e São Paulo dá um comando aqui no Nordeste, dá um comando no Ceará. Então, esse debate, e além das leis, Nonato, eu sou um defensor de que a gente precisa ter leis mais duras para quem tira a vida de um cidadão ou de um cidadão de bem. Porque há uma sensação de impunidade nesse país. Nonato, um processo para ser julgado, muitas vezes demora 10, 15 anos. A pessoa tira a vida de um outro e um processo para ser julgado leva 10 a 15 anos. Então, foram experiências como essa, cara, que eu passei. Eu quero fazer esse debate a nível nacional, porque só quem pode mudar as leis nesse sentido é o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Aqui nós não podemos mudar isso. Então, reforma tributária, o Pacto Federativo, né? Então, são temas importantes, além de, como senador, ser um interlocutor e um defensor do meu Estado, de obras, de recursos, que eu quero trabalhar muito para garantir aí. E ouvir muitos prefeitos, lideranças, deputados para ajudar o meu Estado do Ceará e principalmente ajudar o governador Elmano. O senhor comentou sobre os 3 senadores. Com o Cid, com certeza, já houve um diálogo. Com o senador Eduardo Girão, também já deu tempo de conversar, alinhar algo do tipo? Não, até porque, assim, é complicado para mim, quando eu faço uma crítica, não é uma crítica, repito, não é uma crítica pessoal, mas o senador Girão, ele também ele defende um projeto diferente que eu defendo. Ele está ao lado aí do Bolsonaro, está ao lado do projeto antagônico ao que eu defendo aqui no estado do Ceará e no Brasil. Claro que, repito, ele representa o povo cearense, ele como senador, ele tem a obrigação de trabalhar pelos povos cearenses, e nós vamos manter uma relação, né, como eu sempre mantive, independente das pessoas pensarem diferente de mim, uma relação de respeito, de cordialidade, e que a gente possa debater os assuntos de interesse do povo cearense, que interessa ao Ceará, que interessa ao povo cearense, e trabalharmos para ajudar o nosso estado. Mas agora esse diálogo ainda não aconteceu. Fica não, pro ano que vem, porque talvez. Ainda não chegou. Campanha. Vamos assumir a partir do momento que eu assumo o mandato de senador, a gente vai poder abrir esse diálogo. Deixa a gente conversar aqui sobre a redução do ICMS, sobre combustíveis e energia. Causou muita polêmica, especialmente por causa da preocupação com a arrecadação nos estados. Estava procurando aqui a lista, o Ceará estava juntamente com Alagoas, Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, estavam realmente contestando, porque o senhor acredita a contestação por causa da queda de arrecadação. O senhor acredita que será preciso criar compensações para o próximo ano? Que o ICMS vai até quando? É uma pergunta que muita gente vai até quando não, isso já foi lei, já foi sancionado, inclusive. O problema, Nonato, é que o problema do preço do combustível não era por conta da questão do ICMS. Esse era o grande debate, porque ninguém aumentou o ICMS. O problema foi uma política equivocada do governo federal. Por que no passado não era? Porque dolarizou o preço do petróleo, dolarizou o preço na bomba. A Petrobras toda semana aumentava o preço.
O dólar subiu, o mercado internacional subiu o preço do diesel e do combustível internacionalmente, e aí subia-se o preço aqui. O problema, Nonato, não é esse. Quem é que não quer baixar a carga tributária? Quem é um governante que não quer baixar a carga tributária e minimizar o impacto no bolso do trabalhador? Claro que todo mundo quer. Claro que todo mundo quer. Agora, qual é o problema? Isso precisa ser construído com pactuação, com diálogo. Não é você chegar de cima para baixo. Repito, 70% dos impostos pagos pelo povo brasileiro ficam com o governo federal. Então, quando você toma uma medida dessa, sem nem discutir, bom, e aí vai faltar aqui dinheiro para investir na saúde, na educação, na segurança, quem vai compensar isso? Então, é esse debate que isso foi feito de cima para baixo, e nós assumimos aqui o compromisso de fazer, e fizemos, a lei foi para a Assembleia, o ICMS foi reduzido, etc. E tudo ok. Porém, eu acredito que precisa ser feita uma reforma tributária nesse país. Porque, a pergunta que eu ia fazer, qual é o seu papel, o seu comportamento na necessidade dessa reforma tributária? Eu quero ser uma voz, claro que eu só serei mas passa governo, e ninguém tem coragem de fazer a reforma tributária. Nonato, nós vivemos num dos países mais desiguais do planeta. Há uma desigualdade enorme, uma minoria trilionária nesse país, e a grande maioria... Vou repetir o que saiu agora ontem na imprensa, 80% da população brasileira endividada. Então, é isso que eu estou falando. Reforma tributária para a população entender é o seguinte: hoje se tributa muito mais em cima do consumo. Olha, um trilionário mais rico do Brasil vai numa padaria, vou dar um exemplo, e compra um pãozinho francês, paga o mesmo imposto de que um trabalhador assalariado que ganha um salário mínimo paga lá quando vai na padaria. Está errado. A justiça fiscal é quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Nós precisamos tributar sobre as grandes fortunas nesse país, nós precisamos tributar sobre a renda, sobre o patrimônio, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na França, como acontece em países da Europa. Por que nós não podemos fazer essa reforma aqui no Brasil? Por que hoje produtos da cesta básica, que são isentas de imposto, tem produtos hoje que tem salmão, camarão, não sei o quê. Então tem coisas que precisam ser revistas nessa reforma tributária. Isso só precisa ser feito com coragem, com transparência e com diálogo. Ninguém faz nada de cima para baixo. A gente faz construindo, sentando à mesa, mostrando as desigualdades que tem no país, chamando os setores produtivos, chamando a academia, chamando o setor público, para a gente poder construir consenso e caminhos para melhorar a situação do Brasil. Então é isso que eu estou falando, Nonato. Por que o Nordeste, por que há uma disparidade tão grande de Sudeste e Nordeste? Por que é tão grande essa disparidade? Por que o Sul e Sudeste não reclamou dessa redução do ICMS do combustível? Porque lá tem uma base industrial muito forte. Talvez a arrecadação lá do ICMS de combustível e energia não vale nada. Isso não significa muito diante de todo um conjunto de uma base industrial que eles têm. O Nordeste aqui precisou dar muito incentivo fiscal, reduzir imposto para trazer indústrias para cá para gerar emprego. Então, há uma carência, uma dependência muito forte aqui dos estados do Norte e Nordeste do Brasil. É por isso que nós somos mais pobres do que o Sul e Sudeste. Então, é essa discussão que é importante ser feita com transparência, com sinceridade, né, para que a gente possa reduzir as desigualdades sociais que existem hoje no nosso país. E eu quero, como senador da República, pela experiência que eu tive como governador, poder contribuir nesse debate, né, no futuro governo, no futuro mandato legislativo lá no Congresso Nacional. Caso Lula vença, nós vamos encontrar um Congresso Nacional com um grande número de eleitos também que apoiam, no caso aqui, o Bolsonaro. A oposição, qual deve ser então o papel da oposição que o senhor imagina que vai ser, tanto aqui no Ceará em relação a Eumano, quanto em Brasília? Eu acredito que é muito importante o papel de uma oposição. Agora, uma posição responsável, não é uma posição demagógica ou rasteira, é uma posição que possa contribuir. Eu mesmo, quantas vezes eu não ouvi opiniões importantes de deputados de oposição aqui no Ceará? Importante ouvir. Esse cara tem razão, vamos avaliar aqui se o caminho é esse. Agora, oposição responsável, queira contribuir. Não oposição do quanto pior, melhor. Porque tem aquela oposição que torce quanto pior, melhor, porque quem vai ganhar com isso sou eu, né? Mas perde a população. Então, o povo tomou uma decisão. Nessas eleições, já elegeu um governador, já elegeu um senador, e fez a opção democraticamente, é preciso respeitar essa vontade do povo.
O papel da oposição é fiscalizar, é saber se o recurso está sendo aplicado de forma correta, é o deputado lá na Assembleia verificar se o orçamento do Estado está correto, é defender bandeiras importantes, é fazer algumas críticas importantes em relação a alguns indicadores, é isso, e contribuir. Eu sempre perguntei, eu não gosto de falar porque não é uma questão pontual do capitão Wagner, mas qual foi a contribuição que foi dada para a área da segurança pública, né, ao longo desses tantos anos que ele é parlamentar para o Ceará? Me diga, né? A não ser fazer críticas, né, muitas vezes demagógicas em relação ao nosso governo. Então acho que é contribuir, porque ninguém mais do que eu fiz uma lei de promoções, porque eu me lembro que em 2014 eu era governador, Nonato, e um policial, a mulher do policial chegava para mim na campanha e dizia: governador, meu marido faz 10, 15, 18 anos que é policial e não consegue fazer uma promoção. Diz: olha, se eu for governador, vou dialogar e vou construir uma lei. Nós fizemos a melhor lei de promoção, porque é uma forma de valorizar o profissional de segurança pública, né? Construir com diálogo, pactuações de melhorias salariais, de busca de melhorias para o profissional, porque se você não tiver um bom profissional, bem remunerado, bem preparado, bem treinado, né? Por que eles querem acabar com a CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina do Estado? Porque tem que punir também os maus policiais, Donato, que é uma minoria. Por que eu enfrentei aquele motim aqui no Ceará? Porque sempre foi interesse político, partidário, né? Aquela história do quanto pior, melhor. Aí você vai aceitar que um policial encapuzado, com arma na mão, vá ameaçar comerciante, fechar comerciante, furar pneu de carro, depredar patrimônio público? Está errado. E nós estamos dando exemplo, expulsando os maus policiais dentro da polícia, porque eu sei que a grande maioria são bons policiais, são bons profissionais. Então é dessa forma que tem que enxergar a política. A minha crítica, repito, é o modelo, ao projeto que eu acredito, que eu defendo, e repito, a oposição tem um papel fundamental. Não existe democracia sem oposição, mas que seja uma oposição construtiva, responsável, que queira o melhor do povo, da população, não só do Ceará, mas também do Brasil. Vamos voltar aqui o assunto um pouquinho relacionado a essa aliança, né? PT, PDT. Estava dando uma olhada aqui há pouco no perfil do senador Cid Gomes, e aí lembrei de uma declaração que ele falou sobre convocar todo o PDT, 100% do PDT, para que participe junto, né, desse apoio a Lula. O senhor acredita que há mesmo essa unanimidade no PDT, que o Cid representa mesmo essa liderança, ou existe um racha ali no partido? Nós temos aí o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, por exemplo. Não, nós partimos do princípio, Carla, que houve uma decisão por unanimidade nacional do PDT de apoiar o presidente Lula no segundo turno. Então ele parte do princípio que essa decisão será, vamos dizer assim, absorvida e será tomada por todos os prefeitos. E esse tem sido o papel do governador Cid. O Cid é uma grande liderança, para mim, é a maior liderança política que o PDT tem no Ceará, com mandato. Ele é um senador da República, foi um grande governador, repito, é uma pessoa querida pelos prefeitos, pelos deputados. Então, ninguém mais do que ele para tentar unificar, para tentar quebrar as arestas, porque geralmente fica sequela na eleição, né? Forma que aconteceu a eleição aqui no Ceará. Então, a ideia agora, repito, o foco agora é o segundo turno. Nós não podemos perder tempo. O segundo turno está aí. Falta praticamente 17 dias, hoje é dia 13, 17 dias para o dia da eleição, né? E dá tempo ao tempo para que a gente possa cicatrizar as feridas e fazer um bom debate, com franqueza, com avaliações, com autocríticas, né? Mas eu defendo que o Cid tem um papel muito importante pela sua liderança, pela sua história, em relação ao PDT aqui no Ceará. Sobre o posicionamento do ex-prefeito Roberto Cláudio, ele mergulhou, não falou ainda o posicionamento dele no segundo turno. O senhor chegou a conversar com ele, o partido? Não, eu tomei a decisão, Donato, de pedir ao ex-governador Cid, ao senador, para que ele liderasse esse processo de discussão dentro do PDT. Até pela liderança dele, pelo ser um senador da República. Então ele está com essa responsabilidade, né? Porque, como eu estava dizendo, acho que tem que também dar um pouco de tempo ao tempo para que a gente possa fazer essa... O Roberto Cláudio fez um gesto importante quando encerrou o resultado das eleições. Ele ligou para o governador Eumano, parabenizou pela eleição. Acho que já foi um gesto importante por parte dele, né? Então acho que dá tempo ao tempo a gente discutir o futuro, né? Eu acho que nós temos responsabilidades, nós homens públicos temos responsabilidade com o Estado e com a população. Acha que ele vai se unir
nessas próximas semanas, junto a toda... Eu desejo que todos do PDT entrem, façam parte desse processo, até pelo bem do Ceará, pensando no Ceará, pensando no Brasil, pensando... O Roberto sabe o quanto foi também duro, difícil, ele que foi prefeito da capital cearense, governar com o Bolsonaro presidente, principalmente no período da pandemia. Ele sabe o que significou o governo Bolsonaro. Então não tenho dúvida, né, que ele sabe que o melhor para o Brasil nesse momento, ele tinha um candidato que era o Ciro, mas o melhor para esse momento, entre Ciro e Bolsonaro, eu não tenho dúvida que para ele, não tenho dúvida que é o Lula. Já para a gente caminhando para o finalzinho, nessa reta final aí de campanha, também tem para o governador Eumano assumir. Que conselho o senhor dará ou daria para ele enfrentar os próximos 4 anos? Eu sou muito de... O Eumano, ele é o governador, ele tem toda a autonomia, ele tem todo o direito de construir a sua equipe. A única coisa que eu quero é que nós temos conversado muito, e ele tem a responsabilidade disso, é dar continuidade ao projeto, é fazer o Ceará avançar ainda mais, é a responsabilidade com o estado do Ceará. E pelo que eu conheço o Eumano, pela sua característica, o Eumano é uma pessoa muito inteligente, foi um deputado que conhece o governo, conhece todas as políticas públicas que nós criamos, porque todas passaram pelas mãos dele na Assembleia Legislativa. Um cara de muita credibilidade junto aos pares dele, parlamentares, uma pessoa que é sensível. Eu considero uma coisa fundamental para um governante, é a sensibilidade, a capacidade de ouvir, de compreender as demandas da população, o sofrimento da população e dialogar. Para mim isso é fundamental. Não existe unanimidade, mas nós precisamos construir consensos. Então, sentar com o setor produtivo, sentar com o setor empresarial, sentar com o setor sindical e construir consenso, construir políticas públicas que possam melhorar a vida do povo cearense. Eu disse a ele, uma das coisas que eu disse a ele, rapaz, você assumiu uma série de compromissos na eleição, são propostas de campanha. Então, faça como eu fiz nos meus 18 anos, eu colocava do lado da minha mesa e toda vez eu ia avaliando qual era que já estava cumprindo, qual era que não estava cumprindo, e até que saiu um ranking nacional e nós fomos o estado que mais cumpriu os compromissos de campanha, porque às vezes você não está com ele no dia a dia e você... Então é importante você honrar aquilo que você prometeu à população, honrar nos próximos 4 anos e cumprir todos os compromissos que você assumiu com a população, porque isso chama-se credibilidade. E às vezes as pessoas estão tão descrentes com a política, então é importante você... Às vezes as pessoas nem lembram mais do que o candidato prometeu na campanha passada. Então é importante que ele cumpra todos os compromissos, e eu estarei como senador da República, como interlocutor do governo federal, para ajudar ao Eumano a cumprir todos os compromissos que ele assumiu com o povo cearense nos próximos 4 anos. Eu sempre digo que essa preocupação tem DNA do pai, né? que sempre lhe orientou e orienta a vida dele na vida pública por essa conduta, o que é importante. Eu tenho meu pai como minha referência, o pai Eudoro Santana, que foi deputado, mas para mim foi um grande homem público, e que ele sempre disse uma coisa, Renato, o poder era passageiro. Hoje você está, amanhã, então nunca mude, porque tem gente que acha que o poder aí fica salto alto, e eu procurei fazer minha passagem como governador, sabendo que um dia eu ia sair, que ia voltar a ser o mesmo caminho, né? E é uma opção, e também é uma opção de vida que eu fiz. Eu sou o terceiro dos 4 filhos, e fiz uma opção de vida e entrar na vida pública como uma missão, porque eu acredito na política como uma missão. Uma missão de passar pela vida e ajudar a construir um estado melhor, uma sociedade melhor, melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Então, essa foi uma opção que eu fiz e quero continuar contribuindo. Me sinto apaixonado pelo aquilo que eu faço, porque precisa ter gostado de fazer, né? E quando eu vejo uma pessoa receber uma casa, melhorar a sua vida, ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, quando eu vejo um jovem, Donato, ir para uma escola de tempo integral hoje no Ceará, de passar num curso de medicina na universidade, filho de uma doméstica, filho de um agricultor, isso aqui nos dá, né, estímulo e energia para dizer que vale a pena lutar por isso, vale a pena ter a oportunidade, de estar na política para melhorar a vida das pessoas que mais precisam no Ceará. É isso que foi a opção de vida que eu fiz. Torcemos pelo seu sucesso e que Deus lhe abençoe. Obrigado, Nonato, obrigado, Carla, obrigado aqui a Isabela, ao Ciro, a todos que fazem o Sistema Jangadeiro, e aproveitar a oportunidade aqui de mais uma vez agradecer ao povo cearense pela oportunidade. Podem ficar certo que eu vou procurar honrar com toda a dedicação e toda a minha energia a confiança que o povo cearense depositou na minha pessoa para o Senado Federal.
Não tenho dúvida que o Elmano também honrará todos os compromissos como governador desse estado. E peço às pessoas que confiam em mim, confiam no Elmano, confiam no projeto, que no dia 30 votem Lula para presidente, 13, que não tenho dúvida que é o melhor para o Ceará e que é o melhor para o Brasil. Deixa eu fazer aquela pergunta, é o Ciro que lembra sempre, Ciro, nosso superintendente aqui, Ciro Tomás, não é o Ciro Gomes, toda vida que há uma eleição, eu tenho notado que você carrega sempre pulseirinhas. A sua está bem amarrada. Está bem amarrada no aqui. No dia que você esteve aqui não falou qual era a promessa, mas pelo visto deve ter sido. Sinceramente, eu sempre peço luz, além de saúde, porque a gente entende saúde, a gente consegue. Eu peço que sempre me ilumine, porque eu acho que a vida é feita de luz. Que Deus sempre nos ilumine para que a gente possa escolher os melhores caminhos para a vida da gente. Então, o importante é que você vai permanecendo com ela e é sempre lembrança. Todos os dias você está olhando no seu braço, exatamente isso. Aqui assim, é onde tem um compromisso. Que nós começamos o primeiro dia da campanha lá em Canidé, fomos pedir as bênçãos lá a São Francisco e depois fomos ao Cariri. E uma do Padre Cícero, outra do... São dois centros de energias que realmente estabelecem a confiança de todos nós cearenses no alto. Grande abraço. Obrigado, Nath, mais uma vez, parabéns. Sabe que eu sou um admirador seu. Obrigado. 10h18 agora.